Então, sem mais delongas, meu povo, até porque eu sei que o que menos nós temos é tempo, né? Vamos continuar aqui falando sobre o que se entende por empresa, né? De acordo com a legislação de Campo Grande, né? Então, a empresa é a pessoa jurídica de direito privado, independentemente da natureza jurídica, informada em seus atos constitutivos, tá certo? Inclui-se, inclusive, a sociedade de fato e a irregular que preste serviços, né? Ou seja, aquela que não levou os seus atos a registro ou que sequer possui atos para serem levados a registro, tá? Firma individual que preste serviços, empreendimento instituído para prestar serviços com interesse econômico, condomínio que preste serviços a terceiros, a EIRELI, né, que é empresa individual de responsabilidade limitada, a sociedade simples, né, aquela em que não configura elemento de empresa, sociedade profissional liberal ou também chamada de sociedade uniprofissional, que a gente vai ver mais à frente, sociedade empresária ou pluriprofissional. Vamos lá. O que se considera profissional autônomo, né? Então é aquele que fornece o próprio trabalho de maneira pessoal, sem vínculo empregatício, tá? Então não pode haver vínculo para que ele seja caracterizado como profissional autônomo. Ele pode ter no máximo 2 empregados que o auxiliem, tá? Desde que esses empregados não possuam a mesma habilitação que ele, tá? Caso possuíssem a mesma habilitação que ele, ficaria meio caracterizado uma sociedade uniprofissional. Ele presta serviços relacionados ao exercício da profissão para a qual seja habilitado, né? Então, se ele é ali, por exemplo, um arquiteto, né? E ele possui ali o registro profissional na CAL. Então, para que ele seja considerado profissional autônomo, ele tem que prestar serviços de arquitetura, né? Então, ele não vai poder ali prestar um serviço como um advogado ou prestar serviços técnicos relacionados a algum outro tipo de atividade, ok? E ele deve comprovar sua inscrição no cadastro econômico da prefeitura, tá certo? Então, para que ele seja um profissional autônomo regular, ele deve possuir a IM na prefeitura. Legal? Considera-se sociedade de profissional liberal ou a famosa sociedade uniprofissional. Aquela sociedade civil ou simples, tá? Então não pode ser uma sociedade empresária, não empresarial e de responsabilidade pessoal dos sócios, ou seja, os sócios assumem a responsabilidade pelos atos praticados pela sociedade. Ela vai explorar a atividade de prestação de serviços de natureza intelectual ou científica, tá? Esse conceito vem lá do direito empresarial. Profissionais de uma mesma categoria registrados em um mesmo conselho profissional. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar uma sociedade que queira se constituir como sociedade uniprofissional de nutricionistas e, então, mais aqui, psicólogas. Ela vai poder se classificar como uma sociedade profissional? Não. Por quê? Porque são pessoas de categorias diferentes, tá? Então, que inclusive têm conselhos profissionais diferentes. Então, nesse caso, eles não vão poder se enquadrar como sociedades uniprofissionais. Considera a sociedade empresária ou pluriprofissional aquela constituída para exploração de atividades comerciais específicas, sociedades por ações, cooperativas, limitadas, ou a ela equiparadas. Sociedades civis limitadas e as sociedades simples limitadas, cujo objeto seja o exercício de atividade empresarial, sujeita a inscrição na junta e registro público de empresa mercantil. Legal? Aqui vamos falar um pouquinho de responsabilidade tributária, né? Fiz um mapinha, eu acho que ele já é quase autoexplicativo, mas vamos falar um pouquinho disso, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, a serem elencadas em regulamentos, são responsáveis por retenção na fonte, declaração e pagamento do ISS ao município. Do quê? Dos serviços que contratarem e utilizarem de pessoa física ou jurídica estabelecida ou não em Campo Grande. Então, aqui a gente vai ver quais são essas pessoas que o regulamento vai elencar
como sendo responsáveis pela retenção, declaração e pagamento do ISS para o município de Guarulhos, ok? Os responsáveis tributários, inclusive as pessoas jurídicas imunes, isentas e não tributáveis, tomadoras ou intermediárias do serviço constante da lista anexa, estão obrigados ao recolhimento integral do ISS devido, multa, juros e demais acréscimos legais, independentemente de ter feito sua retenção. O que isso aqui quer dizer, né? Então, tendo feito ou não a retenção, vai ser devido ao ISS. Então, imaginando que ele reteve e não repassou, é devido ao ISS. Se ele não reteve quando ele deveria tê-lo feito, continuará sendo devido ao ISS. Legal? PJ de direito privado, inclusive fundações privadas e ONG, né? Então, a responsabilidade das PJ de direito privado, inclusive fundações e ONG, é de reter o ISS no ato da ocorrência do fato gerador. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui tem bastante carinha de prova, tá? Então, quando que ele deve reter? No ato da ocorrência do fato gerador. Ocorreu o fato gerador, deve ser feita a retenção. O recolhimento vai ser feito através de DAN, né, que é o famoso documento de arrecadação municipal. E o recolhimento é feito através do Código da Receita. Os órgãos da administração direta e indireta da União, estados e municípios, bem como autarquias, fundações, concessionárias de serviço público e empresa pública. Quando que eles devem fazer a retenção? No ato do pagamento. Então, diferente aqui em cima, que é do ato do fato gerador, né, do ato da ocorrência do fato gerador, aqui a retenção ela deve ser feita no ato do pagamento da prestação do serviço. Então, a prefeitura, quando ela toma o serviço, ela deve reter quando ela está fazendo o pagamento desse serviço prestado a ela, tá certo? O recolhimento vai ser feito também através de DAN e o recolhimento vai ser feito através do Código de Receita. Legal? Vamos dar sequência aqui. O que os responsáveis tributários devem fazer? Eles devem fornecer um recibo, né, um comprovante da retenção feita ao prestador, até mesmo para que o prestador ele se assegure de que a retenção foi feita, tá? No ato do recebimento da nota. Então, quando ele recebe a nota fiscal, ele já deve fazer um comprovante ali do recibo da retenção. Ele deve emitir o recibo de retenção no sistema da DMS, tá? Que é a Declaração Mensal de Serviços. Até em Campinas, aqui até pouco tempo atrás, a gente também tinha essa figura da DMS. Hoje em dia é tudo nota fiscal eletrônica. Deve assinar e carimbar o recibo. Condições para que o recibo seja válido. Então, o que o tomador deve fazer? Ele deve dar uma validade para esse recibo. E os responsáveis devem solicitar o comprovante do recolhimento do ISS pelo tomador. Na verdade, aqui não é o responsável, né? Então, o prestador deve requisitar, né? Solicitar o comprovante. Legal? Vamos lá. A responsabilidade será satisfeita mediante o pagamento do ISS. Então é assim que se satisfaz essa responsabilidade. Quem também é responsável tributário? O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior, né? Caso clássico, não teria como se atribuir a responsabilidade ao prestador fora do país, né? A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomador ou intermediário de serviços prestados cuja alíquota resultante seja inferior a 2%, isso aqui é novidade, tá? Não vi ainda cair em prova, mas isso aqui tem bastante cara de prova, né? Então, em uma situação em que a alíquota praticada, né, seja a alíquota efetiva ou aquela alíquota decorrente de incentivos ou benefícios fiscais, ela seja inferior a 2%, isso tem como uma implicação direta que o tomador ou intermediário ele vai ficar responsável pelo recolhimento do ISS. Pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomador ou intermediárias dos seguintes serviços, né? Que depois vocês dão uma olhadinha com um pouco mais de detalhe, que isso aqui é bem importante. Então, tomou serviço de cessão de andames ou palco, né, o 304, execução de obras de construção civil, 702, reparação, 705, varrição e coleta, limpeza, manutenção e conservação de vias, controle e tratamento de efluentes, florestamento, reflorestamento e semeadura, escoramento e contenção de encostas, acompanhamento e fiscalização de execução de obras,
vigilância, monitoramento de pessoas, bens e semoventes, fornecimento de mão de obra 1705, planejamento, organização e administração de feiras. Toda vez que forem tomados esses serviços aqui, mesmo que a pessoa seja imune ou isenta, ela deve fazer a retenção do ISS, tá? Quem que é o intermediário do serviço? Quem não é o usuário final, ok? Atua como primeiro contratante do serviço. Presta serviço no todo ou em parte em seu próprio nome. Presta o serviço a um terceiro, usuário ou não, aplicando-se a responsabilidade ao crédito tributário correspondente à prestação a terceiro. O tomador deve fazer a retenção na fonte do ISS de serviço prestado por profissional autônomo, caso o profissional autônomo não seja inscrito no cadastro de contribuintes, ou seja, estou tomando um serviço de um profissional autônomo que não possui IM, devo fazer a retenção do ISS. Ou o profissional autônomo seja inscrito, mas não apresente o alvará do exercício, né? Então esse aqui é um requisito para que ele possa exercer de forma válida administrativamente e ele não apresente o alvará, o tomador deve fazer também a retenção do ISS. Legal? Responsabilidade solidária, né? O titular do estabelecimento onde sejam instaladas máquinas e equipamentos de terceiros é responsável solidário pelo pagamento do ISS incidente sobre a exploração desses equipamentos, estendendo-se a solidariedade a multa, juros e correção monetárias cabíveis. Então aqui, eu imaginaria um cara que ele tem um estabelecimento e ali tem uma maquinazinha, supondo que fosse possível, né, caça-níquel, né, e essa máquina é de terceiro, né, então no caso ele vai ser responsável solidário pelo pagamento do ISS sobre a exploração desses equipamentos, estendendo-se a solidariedade a multa, juros e correção monetárias cabíveis. Também é responsável solidário o proprietário da obra, né? Isso aqui é um caso bem legal, né? Então ele vai ser responsável solidário pelo ISS que vai incidir sobre os serviços de construção civil ele prestados, sem a documentação fiscal correspondente ou sem o comprovante do pagamento do ISS. Isso aqui é um pouquinho diferente das demais legislações municipais, tá? Então o proprietário do imóvel ele só vai ser responsável solidário se não houver a comprovação, a documentação correspondente ou o comprovante do pagamento, tá? Então, se não tiver essas condições, ele é responsável solidário. Solidariedade não comporta benefício de ordem, como todos vocês já sabem, salvo se o contribuinte ou a pessoa que o substitua oferecer garantias de bens suficientes para a liquidação integral do crédito tributário. Isso aqui é bem importante, tá? Bem legal, gostei desse detalhezinho da legislação. Prestador de serviço, ele é solidário pelo ISS que é indevido, não retido e não recolhido pelos responsáveis. Olha que legal. Então, no caso, o tomador ele era obrigado a reter o ISS, ele não reteve e não recolheu o ISS para os cofres públicos. O que se faz? Cobra-se do prestador do serviço, como responsável solidário pelo pagamento do ISS. Vamos lá. Essa tabelinha aqui eu vou pular, tá? Vou deixar para que vocês a leiam, porque ela é bem importante, tem muito cara de prova. Isso aqui é aquela lidinha de véspera que vocês precisam dar, ok? Essa outra aqui também eu vou deixar para que vocês leiam, que é mera decoreba, tá? Então são daqueles que são pessoalmente responsáveis pelo ISS. Isso aqui também é uma reprodução com alguns detalhezinhos a mais do CTN. Aqui também eu vou deixar para vocês. Estabelecimento, qual que é a responsabilidade do estabelecimento? O local de incidência, muitíssimo importante, eu acho que não tem como eu chover no molhado aqui, né? A regra geral é que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, regra geral, e as exceçõezinhas previstas aqui, tomar cuidado com algumas delas, né? Sempre gosto de ressaltar essas situações aqui que são um pouco diferentes, né? Que não são no local, né? Por exemplo, o item 1705 é no local do estabelecimento tomador da mão de obra, tá? Não é no local da execução, onde a mão de obra exerce de fato as suas atribuições. Por mais que na doutrina existam discussões a respeito disso, levem isso para a prova. Local do estabelecimento tomador da mão de obra. E essas novidades aqui, que por mais que elas estejam com a eficácia suspensa,
em que o ISS vai ser devido no local do domicílio do tomador também, tá? Do plano de saúde, das administradoras de cartões de crédito, ok? Então todas essas situações novas aqui eu acho que são bem interessantes de cair em prova. Ele não vem caindo porque por estar com a exigibilidade, com a eficácia suspensa, desculpem, as bancas preferem não entrar nesse detalhe, legal? Então, portanto, né? Isso aqui é legal, hein? Apesar da Lei Complementar 116 de 2003 excepcionar o item 12.13, note que a Lei Complementar 5903 não fez qualquer ressalva. Portanto, o 12.13 é também exceção à regra geral de tributação, ou seja, o ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador. Fiquem atentos a esse item 12.13, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui também, que eu acho que eu já me alonguei um pouquinho no tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para vocês. Até já já.